Vocês não têm noção de como eu estou aqui na frente, a gente fica muito nervoso, gente, pode esquecer alguma coisa. É que eu sou estranha aqui no ninho, né? Espero que não cometer coisa. Ó, tem alguém? Oi, meu nome é Júlio. Eu queria saber se para uma pessoa que tem vivência nos States, sabe falar inglês, tem proficiência, mas nunca trabalhou nessa área, o que ela precisaria fazer para começar? Várias coisas. Dá para fazer algumas de casa, por exemplo, entrar no YouTube e procurar um canal chamado TIMI, que é Tradutores, Intérpretes Multiplicando Experiências. Lá tem uma série de vídeos que justamente enumera o que precisa para entrar na tradução, o que é exigido, quais são os requisitos mínimos. Uma das coisas é entender muito do idioma estrangeiro, mas como eu mencionei aqui, entender mais ainda do idioma, o nosso idioma, no caso, né? Saber lidar com essas questões que eu coloquei, mas também com agências, com cliente direto, N coisas. Participar dos nossos barcamps, a gente faz mensalmente encontros aqui em Curitiba, tem sido sempre no IAS de Lagoa Verde, que fica perto do Angelone, ali para quem conhece, e a gente sempre anuncia também. Entrar nos grupos do Facebook, que a gente tem uma série, um deles inclusive de tradutores de jogos. Facebook é uma porcaria, eu odeio, só entrei nele para poder entrar no grupo de tradutores, que veio do Orkut. E a gente não podia perder aquela... Nossa, era maravilhoso o grupo do Orkut, né? Inclusive o jeito de colocar fórum era muito melhor, né? O Facebook é um... Mas enfim, é lá para lá que todo mundo foi lá que o povo se reuniu, e o Facebook é o nosso escritório virtual, é onde a gente se encontra o dia inteiro, assim, são grupos muito, muito ativos que estão discutindo tudo, inclusive dúvidas como essa, e as pessoas mandam depoimentos e vão ajudando. Isso é uma coisa muito interessante para a tradução, a gente também é muito colaborativo, assim, no sentido de incluir as pessoas do melhor jeito possível, porque a ideia é sempre melhorar o resultado, tornar o mercado mais profissional e os resultados melhores. Né? Obrigado. Oi, queria agradecer pela palestra, do trabalho. E eu não sou desenvolvedor, mas tive uma experiência durante a adolescência de traduzir muito para emulador. E a gente, assim, o trabalho que não era legal, né? Era ilegal e era totalmente amador. Mas era muito divertido traduzir, era uma coisa assim, que dava uma satisfação grande, né? Depois poder ver uma tradução muito louco, né? Que é diferente de outras mídias. Mas uma curiosidade que eu sempre tive nessa época era tipo tanto medo que, tipo, assim, fantasiava muito assim, quem é que traduz, que a gente não via jogo traduzido, né? Assim, tempo atrás era muito julgado, você vê. E a gente estou trazendo tipo documento, o que essa pessoa recebe? Eu me pergunto seria o que você recebe, que documento, que material você recebe para traduzir, e outros já pressupondo assim, qual seria o material ideal, se não era, não sei se era, mas olha, desde que eu comecei a traduzir, assim, exclusivamente jogos, eu traduzo há 4 anos. Desde que eu comecei a traduzir, só nesses 4 anos que foi agora, né? Eu já recebi TXT, planilha de Excel, Doc, o programa em si, XLIF, coisa em HTML, veio de tudo. Ou seja, como eu já era um pouco da área, eu fiz um longo ano e meio de informática eras atrás, então eu entendia um pouco da linguagem de programação, conseguia identificar lá no meio o que era para traduzir ou não. Nem todo mundo tem esse conhecimento, então isso também é outra coisa que gera erros, mas vem de tudo para a gente. O que facilita hoje em dia é que as cat tools, elas pegam esse conteúdo mesmo de código de programação e daí extrai só o texto para a gente. Só que sem comentário, fica lá, tem um monte de texto perdido, umas variáveis lá que a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Então, essas dificuldades assim, que vocês podem fazer do seu lado é inserir o máximo de comentários possível, né, dentro do programa mesmo, porque a Cat extrai isso também. Então, isso já ajuda pra caramba.
E as referências, lembrar que cada idioma tem referências diferentes, tanto culturais, quanto de gênero, quanto de aplicação de certas coisas. Então, referências claras, assim, são sempre... E o claro é uma coisa que é que nem bom senso, todo mundo tem, todo mundo sabe o que é, né? Só que não. Eu nunca vou achar que o outro tem, mas ele também vai achar. Então, o máximo de clareza sempre vai ser pouco. Dentro das limitações que a gente tem, obviamente, né? Mas em termos de arquivos, assim, o pessoal está acostumado a receber de tudo. Uma coisa que a gente não gosta de trabalhar e que é complicado é PDF de imagem só. Que virou xingamento, assim. A gente chamou o seu PDF de imagem, porque é que tu assim não consegue conversar muito bem, sabe? Tem que usar o CR, não sabe. Mas fora isso... eu queria saber também uma coisa sobre a Logjam. Que tipo de jogo será traduzido? Será traduzido jogos open source? Ou será, por exemplo, sei lá, algum jogo já desenvolvido em outras jam? Ou a gente vai, por exemplo, fazer os jogos que já deram nas jams anteriores? Ou algo do gênero? Você poderia me dizer, por favor? Ótima pergunta, aliás. Era algo que era para ter falado e passou, desculpa. No ano passado eles usaram o jogo Republia, que é um prequel do Papers, Please. Talvez algum de vocês conheçam. E a ideia de usar o Republia é porque ele é um jogo que tem bastante texto interessante e que tem a ver com uma época de ditadura que dava margem a muitas interpretações. O jogo é todo em cima de interpretação do texto, então esse é o critério principal assim, para ver se o tradutor captou a mensagem. E esse ano eles ainda não têm, eles vão revelar o jogo na época da Logjam, que vai ser de 22 de fevereiro a 1º de março, se não me engano, eles lançaram a data hoje. Então, a gente só vai saber como vocês só sabem o tema na hora de entrar na global. Na Logjam também vai ser assim. Mas aí que vocês recebem, vocês vão saber no dia qual jogo que é um jogo indie, é um jogo que não é de mercado, por enquanto pelo menos. Vai ser enviado os arquivos do jogo em formato traduzível já, e no ano passado foi, acho que veio em TXT, se não me engano. E todas as ferramentas para vocês conseguirem, tipo, base terminológica, glossário, as condições, o que vocês devem fazer as coisas, como devem entregar, etc, etc. Vem um pacotinho assim, vocês têm que devolver do mesmo jeito traduzido, em 72 horas. Uma última pergunta minha, se for permitido. Por favor. Eu sou desenvolvedor e queria saber o seguinte: qual seria um modelo ou uma ideia mais formal para a tradução? Eu tenho a seguinte ideia: fazer um TXT, a referência, de onde vai aquele texto, e colocar um comentário, e aí colocar um chaves que vai, o texto em si vai ser lido pelo jogo. Esse seria um bom formato ou você tem uma outra sugestão? Olha, o que mais ajuda a gente é contexto. Então, o ideal é ter uma pequena história de jogo, né, qual que é a intenção do desenvolvedor, principalmente ao desenvolver aquele jogo, de onde ele partiu. Não tá. Isso pode ser assim, eu li o livro do tal cara e me partiu assim, saiu com essa ideia e criei esse jogo por causa disso. Isso aí ajuda mais, às vezes, do que algumas outras explicações. É referência dos personagens, a importância deles na história, então tudo isso dentro, né, da descrição. Os textos em si, eles podem vir no formato mais simples possível. O TXT é ótimo, perfeito, assim, sem problema algum. Além disso, ter os termos que são chave no jogo, assim, se tiver uma lista de termos-chave, ia ser maravilhoso, com interpretação, porque a ideia é que às vezes botar lá a vela, vai saber se é de barco, se vai aqui no jogo, tem um barco com uma vela acesa em cima, aí acabou-se. Então, são detalhezinhos assim que, para quem vai ter que interpretar o texto e transformar aquilo num outro, levar aquilo para outro idioma, levando em conta ainda que tem coisas que no outro idioma pode ser que não tenha como representar, e isso é o nosso papel, explicar
quando vocês vão passar para a gente algum tipo de coisa, então a gente vai ter que dizer não. Lá na Alemanha não se fala isso, não se usa isso, é ofensivo para eles, etc, etc, etc. Não sei se respondi a tua pergunta. Eu só vou pedir para o pessoal que, até por causa do tempo, como a gente tem outras duas palestras agora ainda, se puderem perguntar para você depois, tudo. E, antes de tudo, muito obrigado mesmo, tá? Nossa, acho que para a gente que não é da área, mas ao contrário, quando nós começamos a Global Game Jam, a gente percebeu o seguinte: só veio programador, só veio a galera da área de programação. No segundo ano, começou a vir a galera da área de arte mais em peso. No terceiro ano, a gente começou a sentir o pessoal da área de música. Então, a cada ano, a gente está agregando áreas a mais no desenvolvimento do jogo, que a gente vê que essa conversa já é algo que a gente precisa. Eu acho que isso aqui para a gente foi essencial mesmo, não para a gente entrar, mas para a gente existir junto. Agradeço mesmo. Que bom, fico bem feliz assim se o resultado foi esse, porque a intenção era toda essa, fazer uma ponte, né? Eu estou super à disposição também, e convido vocês a participar também dos nossos encontros, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da área. E podem entrar em contato comigo por e-mail, ou falar com o Thiago também, que também é engenheiro e também está nos nossos grupos. Vocês vão estar em semana que vem. E a gente vai estar. Obrigada por lembrar. A gente vai estar fazendo a oficina de localização, que vai ser aberta para os localizadores, mas vai estar à disposição dos gamers também para tirar qualquer dúvida em relação a essas coisas, principalmente que o Thiago colocou, entre outras, né? E daí ele é desenvolvedor e ele tem como fazer essa ponte, né? Porque eu trabalho só. Eu, na verdade, sou graduanda do primeiro ano de informática biomédica, então eu estou ali raspando o C ainda, então não dá assim para ajudar muito aí. Mas pelo menos, né, vai ter essa primeira ponte e espero que seja a primeira de muitas oportunidades de a gente se encontrar. Eu não sei se tem alguém que tá, só para não atrapalhar aqui a sequência, você pode mandar dúvidas também por e-mail ou semana que vem a gente fala durante a agenda. Obrigada, pessoal.